Bom dia pessoal, aqui é o Carlos Henrique. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre coletor de admissão dos motores V8. Aqui eu tenho um coletor com a quadrijet em cima. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um coletor dual plane Edelbrock Performer RPM Air Gap, tá? Basicamente existem dois tipos de coletores. O single plane, que a diferença está aqui, ó. O single plane não tem essa divisão aqui, ele é aberto, tá? E o dual plane é o que tem essa divisão aqui. Basicamente, qual que é a diferença dos dois? A faixa de operação do motor. Esse aqui é para uma faixa de 1500 RPM até 6,5. O single plane normalmente vai até 8.000 RPM, tá? Vantagens e desvantagens. Esse é um coletor recomendado para rua. Ele oferece uma curva de potência mais baixa, ou seja, você tem mais potência em baixas rotações, diferente do single plane. Porém, passando de 6.000 RPM, o single plane começa a ter uma vantagem em cima desse aqui, na curva de potência. Claro que a curva de potência do single plane ela é mais alta. Para rua é recomendado esse coletor aqui, tá? O que a gente tem que fazer para otimizar aqui o fluxo de mistura quando você vai montar esse coletor aqui no carro? Bom, esse diâmetro aqui desse buraco, normalmente ele vem um pouquinho menor quando você compra esse coletor, tá? O que acontece? Essa aqui é uma base, tá? A base do carburador. Se você olhar aqui, esse coletor ele já está polido, tá? Eu já abri no diâmetro correto aqui para não ter nenhum murinho aqui, pro ar passar livre aqui, tá? Não pode ter rebarba aqui, isso aqui tem que estar lisinho. Normalmente eles vêm menores aqui e a gente percebe que isso aqui gera uma turbulência maior nos gases, no ar e na mistura que está sendo admitidos. E essa turbulência faz com que a mistura perca um pouco de velocidade na hora de ser injetada na câmara de combustão. Então a gente pega aqui uma micro retífica, tá? E o que a gente faz? Abre esse buraco aqui, exatamente na medida dessa base, se você for usar, ou na saída dos ventures aqui da base do carburador, tá? Tem que bater certinho e aí você ganha uns cavalinhos a mais. Aqui dentro, esse coletor também ele foi polido. Não sei se vocês conseguem ver, mas foi tirada a rugosidade dele aqui. Isso também ajuda na velocidade dos gases, na pressurização da câmara de combustão do motor. Outra coisa, aqui é a saída do coletor que vai na entrada do cabeçote. O que a gente faz aqui? Você pega a junta e meça e equaliza esse buraquinho aqui exatamente na medida da junta e na entrada do cabeçote, tá? Vou mostrar aqui no cabeçote. Essa aqui é a entrada, tá? Esse cabeçote veio com uma entrada maior. Então o que a gente faz? A gente equaliza essa saída aqui do coletor para que você não tenha nenhuma parede aqui que possa gerar uma turbulência na hora que a mistura está sendo admitida no cilindro. Isso aí é uma receita básica aí para você ganhar uns cavalinhos aí de graça, tá? O que dá um pouquinho de trabalho, mas compensa. No final compensa. E falando um pouquinho de base de carburador, eu tenho aqui na mão uma base de 4 buracos. E o que essa base faz, tá? Ela traz a curva de potência e torque do motor um pouco mais para baixo nas rotações. Gera um pouquinho de economia também para quem anda na cidade.
E o mais importante, isso aqui é um isolante térmico, tá? Então eu vou pegar aqui o carburador, vou colocar aqui para explicar certinho como é que funciona. Assim dá para ver legal. Esse coletor aqui esquenta na temperatura que está a água do motor, tá? Para gasolina não é interessante ter um carburador quente, porque o líquido expande e você consegue admitir menos mistura nos cilindros quando essa parte aqui das cubas está quente, tá? Esquenta aqui, esquenta a gasolina. No álcool é diferente, no álcool você precisa que esquente o carburador. Essa base aqui, além de ela aumentar a altura do carburador em relação à base, o que gera essa curva de torque mais baixa que eu falei para vocês, ela é um isolante térmico. Ela não vai deixar o carburador aquecer, ou seja, vai entrar mais mistura gera mais potência. Basicamente o conceito é esse, tá? Esse coletor eu já terminei. Se vocês olharem aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu abri as borboletas e nós estamos aqui vendo que o fluxo de ar está liberado, não tem nenhum empecilho aqui para ele entrar aqui no coletor de admissão, tá? Então é assim que tem que ficar. Outra coisa, uma característica interessante desse coletor é que eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas eu vou tentar mostrar. Aqui vocês estão vendo que tem uma fissura aqui, né? Então, o pessoal da Edelbrock descobriu o seguinte, que você fazendo uma fissura aqui no coletor dual plane, você tem um fluxo cruzado de gases. Esse fluxo cruzado ajuda na alavancagem, ou seja, quando o motor está puxando, está gerando vácuo aqui dentro, esse fluxo aqui ajuda a aumentar também a velocidade dos gases que vão para dentro do motor, tá? Isso aqui é provado em dinamômetro, que funciona. No Performer você não vai achar isso aqui. Por enquanto o pessoal só vende isso aqui no Performer RPM, mas você pode fazer isso em casa também, funciona, tá? Não é muito desnível ali, mas é significante. Esse coletor ele tem uma característica um pouquinho diferente dos outros. Se vocês verem aqui, partindo do princípio que ele tem que trabalhar mais frio para gerar um pouco mais de potência, ele tem um buraco aqui, tá? Então eles isolaram os dutos de admissão desse coletor da parte do motor que esquenta. Tá vendo aqui? Olha lá. E isso aí também foi provado que funciona, tá? Que a gente ganha aí uns cavalinhos a mais no motor sem comprometer o rendimento e a economia dele. Então fica aí a dica, tá? Do coletor de admissão, dar uma polidinha nele, equalizar os dutos e montar no motor. Um abraço para vocês.